With the first pick in the 2026 NFL Draft, the Las Vegas Raiders select Fernando Mendoza, quarterback, Indiana. Alô, alô, Raiders Brasil! Tá começando mais um episódio do podcast falando tudo sobre futebol americano, sobre Las Vegas Raiders. E o episódio de hoje é finalmente trazendo tudo sobre o draft, tudo que passou aí nos 3 dias de draft, quais foram os jogadores, os 10 jogadores selecionados pelos Raiders durante esses 3 dias de draft. Finalmente a gente confirmou aí o Fernando Mendoza, já desde o ano passado a gente estudando, falando sobre ele. E a gente pode ter a certeza que ele era um Raider. Agora a gente vê ele aí com a camisa dos Raiders já treinando, né? Que já teve o Rookie Minicamp aí rolando durante esse último final de semana. E a gente viu na intro, né, cara? Uma intro diferente aí do episódio de hoje, que foi justamente a chamada da pick dele, né? Da primeira escolha geral desse draft de 2026. Então foi um momento marcante aí pra gente, que eu espero que tenha sido um momento marcante para os nossos próximos 20 anos aí. Espero que o Fernando Mendoza tenha muito sucesso no nosso time aí, beleza? A gente tá colocando nossas fichas nele, né? E a gente precisava desse franchise quarterback, cara. Eu espero que a gente tenha conseguido aí finalmente, beleza? E no episódio de hoje, rapaziada, a gente vai, como eu falei, a gente vai tratar sobre todas essas 10 escolhas, né? No último episódio a gente avaliou algumas possibilidades de quais necessidades que a gente poderia atacar nos dias 2, nos dias 3. Então agora a gente tem a certeza, né, de quais foram essas picks. A gente vai trazer no segundo bloco, no primeiro bloco, perdão, todas essas picks, né, jogador a jogador. Vamos falar de cada um com bastante calma, com cada atributo físico, com as qualidades, com os defeitos, por que ele caiu, quais outras opções tinham disponíveis e como foi tudo isso desenrolando ao longo do draft. E no bloco 2 a gente vai trazer um pouquinho do consenso, né, do que a mídia está achando desse draft. Como é que foi o draft dos Raiders na visão da mídia, tanto a mídia nacional quanto a mídia internacional, né? O que eles estão falando dos Raiders, quais foram as grades, né? Quais foram as notas. Muitos aí estão dando nota até bastante alta para o que a gente está acostumado, mas a gente vai trazer um pouquinho disso junto, claro, com as entrevistas de sempre, né? Que eu gosto de trazer, do pessoal lá de fora, também do pessoal aqui do Brasil, beleza? Isso no bloco 2. E no bloco 3, eu fiz diferente dessa vez. Claro que tem sempre a galera lá que está sempre comentando no YouTube, no Spotify. Agradeço demais aí a colaboração de vocês. Mas eu pedi também nos grupos de WhatsApp, que eu estou em 3 grupos atualmente. E aí eu pedi no final da semana passada, porque as pessoas comentassem um pouquinho sobre o draft, o que elas acharam das nossas escolhas, o que elas estão achando da nossa off-season em geral, também o que elas estão achando dessa nova organização dos Raiders, né, com o John Spytek, com o Clint Kubiak, como é que tá essa gestão. E aí a gente recebeu bastante comentário, cara, tanto em texto quanto em um áudio também, muito legal. A gente vai trazer tudo isso no bloco 3, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí pro bloco 1 falar dos nossos jogadores. Bom, galera, começando o bloco 1 aqui, a gente vai tratar jogador a jogador. Cada pick dos Raiders a gente vai comentar aqui sobre, beleza? E eu vou começar pela pick 1, né, a pick mais importante pra gente, que foi a escolha do Fernando Mendoza, né, na pick 1, número 1, no round 1. E, bom, rapaziada, o que mais falar do Fernando Mendoza, né? Eu vou parecer um pouquinho redundante aqui, mas eu vou destrinchar um pouquinho, assim como eu fiz no último episódio, né? Fazer aí uma descrição de todos os prós, todos os contras aí do Fernando Mendoza. Eu sei que a gente já está falando dele já tem bastante tempo. Agora é a hora, já que a gente já escolheu ele, né? Agora é a hora da gente ver de fato o que ele tem
para oferecer na NFL, não só ficar especulando como ele vai ser. Então, a partir de agora, a gente ia acompanhar eles nos treinamentos, né? Talvez o Kirk Cousins seja o titular na semana 1, mas a gente consegue ainda ver o Fernando Mendoza na pré-temporada, no minicamp, né? Então, a gente acompanhar aos poucos aí o crescimento desse nosso quarterback, beleza? Mas é isso, cara. É uma pique que, assim, tem muito potencial de dar certo, né? O Fernando Mendoza, de Indiana e tal, 1,95, falar de algumas características dele aqui, beleza? Tem aí mais de 100 quilos, então é um cara que tem aquele biotipo ideal, padrão da NFL, né? Que a NFL gosta de ver. E não é só o físico, né? O cara mostrou uma evolução mental absurda no college, sabe? Sabe ler defesa, tem tomada de decisão, e é tudo muito sólido, né? Não é aquele QB desesperado, afobado, né? Pelo contrário, o cara é frio, joga dentro daquela estrutura, sabe controlar o ritmo do ataque. É um cara assim que pô, é simplesmente clutch, né? A gente viu na etapa final, nos playoffs do college, o cara simplesmente colocando a bola embaixo do braço, né? Conseguindo o first down para dar a vitória aí para Indiana no, nos playoffs do college, e ele sempre apareceu quando precisou, entendeu? Ele liderou com campanha invicta de Indiana, né? Foi o Heisman Trophy. Então, assim, pesa muito, né? Quando a gente fala dessa transição para a NFL, toda essa carreira do Mendoza no college, saindo lá de Cal para Indiana, ele pegou um time bem fraco em Cal, mas virando para Indiana, né, que sempre o time de Indiana sempre foi bastante fraco, só que juntou umas peças interessantes, um treinador muito bom e, claro, o Fernando Mendoza sendo a peça fundamental desse quebra-cabeça aí. Indiana conseguiu vencer esse primeiro título. Indiana, que era piada no college football, virou campeão nacional e muito se deve ao Fernando Mendoza, né? E também, assim, o que mais a gente não pode passar pano aí pro Fernando Mendoza, né? Assim, ele não é aquele cara que vai te matar no jogo terrestre, né? O cara, ele consegue um first down aqui, outro ali, uma corrida aqui, mas não vai ser algo desenhado como faz o Lamar Jackson, como faz até mesmo o Josh Allen, ou o Kyler Murray. Ele vai te ganhar na inteligência, ele vai te ganhar lendo as defesas, identificando o que a defesa está te oferecendo, ele vai saber mudar o seu ataque conforme isso, sabe? Muito se fala do jogo de run pass option que ele teve no college e ficou muito engessado nisso. Então esse tempo que ele vai ficar banco do Kirk Cousins, que eu acredito, né, vai ser um tempo muito importante para ele aprender a jogar under center. Teve o rookie minicamp agora na última semana, e a gente já viu que o Clint Kubiak já está trabalhando isso com ele, né? Muitas das jogadas que foram desenhadas ali para ele foi under center, né? Então ele pegando under center seria ele pegando a bola ali já com o center e dando esse passo para trás. O que muda isso para um jogo de run pass option é basicamente o jogo de pés, né? O jogo de pés do QB ele muda um pouquinho porque você vai pegar a bola lá na frente, você vai ter que recuar alguns passos, alguns metros para poder fazer esse passe. Então você aí acaba perdendo alguns segundos aí para se articular, né, e depois fazer o passe. Então é uma coisa a mais para fazer a leitura. Então é legal que ele tenha esse tempo de adaptação, né, e é muito legal que o Raiders conseguiu fornecer isso para ele, né, ainda mais entrando num outro sistema. Mas eu tenho muita expectativa no Fernando Mendoza por ser esse cara que tem uma mentalidade vencedora, tem uma mentalidade que ama futebol americano, tal qual o Clint Kubiak, né? Porque não adianta, cara, não adianta você ser um quarterback que você, né, um Jamarcus Russell da vida, que você, porra, cheguei na NFL finalmente, ganhei minha vida, agora eu sou rico e eu não ligo para futebol americano, mas tô aqui, vou jogar. Não, não é esse cara, não é esse o caso do Fernando Mendoza. Assim como não é o do Max Crosby, né? O Max Crosby sempre teve aquele algo a mais, aquela vontade de entregar. Porra, nenhum time da NFL acreditou em mim, só o Raiders lá no quarto round. Eu vou provar para todo mundo que eles estão errados, sabe? Então, o Fernando Mendoza foi escolhido primeira escolha geral, mas muitos estão colocando aí como só porque a classe era fraca, né? E eu acho que ele, assim, primeiro que ele não precisa disso, mas tendo isso tendo essa dúvida pairando no ar, tenho certeza que ele vai querer entregar. E ele é um cara muito pro time, né? Então
não só para ele é um cara, simplesmente perfeito para a posição que a gente precisa agora, entendeu? Tanto assim, não só atleticamente quanto mentalmente, né? Era o QB que a gente precisava, era QB no momento que a gente precisava. Então tem tudo pra dar certo aí, cara. E assim, no geral, cara, é isso, né? É uma mecânica muito limpa, é uma precisão muito boa, tanto a curto quanto a médio e a distância. Ele sabe trabalhar bem no pocket também, sob pressão. E assim, o Raiders precisa dessa estabilidade na posição de quarterback, né? Faz todo sentido. E finalmente a gente conseguiu aí, cara. Não é aquele prospecto como prospecto, né? Extraterrestre, não é assim um Joe Burrow saindo do college, um Trevor Lawrence saindo do college, que foram indiscutíveis primeiras escolhas geral, mas com outros QBs disputando, sabe? Dessa vez a gente teve um indiscutível, mas numa classe que era um pouco abaixo. Assim, apesar dele não ser um extraterrestre, tem tudo para dar muito certo. O Tom Brady foi escolha 199 e hoje é o melhor da história. Eu acho que a inteligência dele e a vontade dele de vencer podem fazer do Fernando Mendoza um excelente, excelente mesmo quarterback. E assim, se ele não for top 3, que ele seja um top 5, um top 10, mas que ele faça do nosso time aí um contender a cada ano, beleza? E é isso, cara, basicamente sobre o Fernando Mendoza. Eu não vou me estender além disso, porque vocês sabem muito bem quem é o Fernando Mendoza e quais são os atributos dele, né? E assim, vamos partir para a nossa segunda pick então, que foi no round 2 e foi a escolha do Traden Stukes, né, lá saindo de Arizona. E essa foi uma escolha, cara, que no dia, não sei vocês, tô contando uma coisa pessoal, assim, eu tava assistindo o draft, né, bastante ansioso, porque muitos de vocês que ouviram o último episódio viram eu falar muito sobre o Cade McDonald, né, o defensive tackle, e também sobre o Denzel Boston, que era o wide receiver. E eu tava com muita convicção que ia ficar entre essas duas picks, né? Justamente pela visita do Top 30 Visit lá que eu comentei bastante no último episódio. E um aprendizado desse draft foi o seguinte, cara, o Spytek, ele tá cagando pra esse negócio de visita, porque simplesmente todos os jogadores dessa Top 30 Visit dos Raiders, só um deles foi selecionado e foi quem? O Fernando Mendoza, né? Então, assim, com certeza rolou muita smoke aí por trás disso, né? A gente chamou muito jogador que era para atrair a atenção dos outros times, né? E, assim, desviar o nosso planejamento aqui das escolhas do nosso draft. Então, foi muito inteligente essa jogada dos Raiders, né? Eles tinham um plano, foram lá e cumpriram esse plano, né? Com muita sabedoria aí. Isso eu assim, parabéns aí ao John Spytek e companhia por terem feito essa smoke, assim, que até inclusive a Raider Nation pegou todo mundo de surpresa. Tava todo mundo ali, caraca, o Caden McDonald caiu no nosso colo, vamos selecionar. E de repente, que no caso, né, foi o caso aqui, né? A gente tinha a escolha 36 e aí a gente trocou para trás, fez um trade back, né? Que eu inclusive comentei sobre isso no episódio passado, né? Que na última temporada o Spytek fez diversos trade backs, então isso é algo dele, assim, de acumular pick. A gente, se eu não me engano, desceu duas escolhas, foi da 36 para 38, e aí lá no terceiro round a gente conseguiu subir 25 posições, né, para selecionar o Trace 1 que a gente vai comentar mais para frente. Mas então, olha o nosso ganho aí, e sem alterar o nosso planejamento, né? Pô, se o Caden McDonald não era o nosso alvo aqui, vamos voltar aqui, que com certeza o nosso alvo, que no caso era o Stux, vai estar na 38ª escolha. Então acumularam picks, né? O quão importante é você ter mais escolhas nesse top 100 de jogador. Isso é um estudo feito pela NFL, né? De que geralmente esses jogadores dentro do top 100 que viram aí jogadores que você pode contar na liga é, com uma longevidade maior, né? E, bom, cara, foi a pick 6 do round 2, né? Foi o Traden Stukes. Me pegou um pouco desprevenido,
porque justamente eu não sei, eu não esperava que a gente fosse atacar a secundária em piques tão altas assim, né? Eu tava comentando aí no top 3 posições que eu achava que seria defensive tackle, wide receiver e linha ofensiva, dependendo de como caísse a board. E eles foram lá e atacaram um safety barra nickel, né? E é um jogador assim muito bom também, entendeu? Na hora me pegou desprevenido, eu fiquei um pouco, não vou mentir, eu fiquei um pouco desapontado porque eu tava querendo ali o McDonald, né? Que é um jogadoraço também, vai fazer muito sucesso no Texans, tenho certeza disso. Mas o Spytek entendeu e assim, quem que vai discordar também, cara? Cadê nossa secundária, sabe? Então era uma necessidade gigantesca e o Spytek foi lá e falou, cara, chega, eu vou pegar esse cara aqui, que é um cara super, tem uma versatilidade imensa e com certeza isso foi um fator para a gente selecionar os Tukes. Não só os Tukes, mas vocês vão ver que outros jogadores têm essa versatilidade. Então, assim, a gente pegou o Stux, que pode ser até um achado aqui no segundo round, cara, que o Stux ele estava cotado para terceiro round, e aí foi chegando perto do draft, ele ficou para segundo round, depois segundo round alto, e aí antes do draft se falava até em pegarem o Stux na escolha do Kansas City Chiefs, né, que era a mais alta na escolha aí da troca do Trent McDuffie, né, na escolha 30 ou 29 do primeiro round, né? Então foi um cara que foi subindo na avaliação, uma defesa de Arizona que é secundária era muito boa de assistir também, e cara tá aí, né? Agora é nosso jogador e o Traden Stuck tem uma trajetória muito legal, né? Ele foi um calouro zero estrelas, ele entrou como walk-on e virou capitão, cara. Isso não é sorte, né? É aquela mentalidade que a gente está vendo que os Raiders estão se identificando muito, só trazendo caras com essa mentalidade, né? O tipo de jogador aí que a comissão técnica ama, né? Porque tá todo ano evoluindo, mostrando o melhor de si, entende o jogo da NFL, né? Como um nível diferente, né? E dentro de campo, o cara é super inteligente, né? Super maduro. Ele é um cara que, assim que foi selecionado, né, mostrando aqueles vídeos, os comentários durante a transmissão, você via que ele tinha 6 anos de experiência no college. Então é um cara mais velho um pouquinho, né? Isso pode ter feito ele cair um pouquinho do board, né? Que é um cara de, se eu não me engano, 25 anos. Posso até verificar aqui, mas para 24 anos, eu acho que quando iniciar a temporada ele vai ter 25 anos, né? É, mas justamente por esse tempo aí do college. Então é um cara que vai entrar na NFL, cara, já tendo uma bagagem gigantesca, bagagem como capitão em todos os times que ele passou. Ele passou em 3 times no college, não vou saber dizer agora todos os 3, mas ele foi capitão nos 3 times, né? Então, cara, ele vai chegar na NFL com certeza com um passo à frente. Isso vale ouro, cara, para qualquer time. E um cara que é super versátil, né? Um cara que ele joga de nickel, joga de strong safety, joga de free safety e o que eu acho que os Raiders vão adotar ele é como free safety justamente, né? Principalmente na primeira temporada, já que a gente fez aquela troca pelo Tyron Johnson, né? Então eu acho que dá para jogar os dois ali bem tranquilo, né? E assim, hoje em dia, né, apostando assim, explorando esse mismatch o tempo inteiro, ter um cara assim é obrigatório, né? E ele é um cara que é aquele playmaker silencioso também, né, chamado ball hawk. Eu gosto muito disso, cara. Qual foi a última vez que a gente teve realmente um time que roubasse a bola do adversário, né? Que os caras, os defensive backs, eles têm que olhar para a bola, eles têm que olhar assim e falar, cara, a gente vai tomar isso aqui, vamos virar esse jogo e pegar e partir para cima da bola, sabe? Não ficar só naquele pass defense. Eu acho que qualquer jogador defensive back tem que ter esse instinto mesmo, porque isso por muitas vezes não se aprende, né? Tem que vir do jogador esse instinto realmente de ser um cara que quer criar o playmaker. E esse é o Stux, né? Ele no Combine fez um Combine absurdo. Eu posso até pegar os números dele aqui, ó. No tiro de 40 jardas, ele correu um 4.33. Ele foi o terceiro mais rápido entre safety. No 10 yard split,
que é aquela divisão de 10 jardas, né? Ele correu 1,5 segundos, que foi o segundo melhor dos safeties também. No broad jump, ele pulou 3,3 metros, então ficou empatado ali na primeira posição. Então você vê que é um cara super atlético, tem 24 para 25 anos, né? Vai chegar na NFL com uma experiência de capitão, de liderança. Esse é um cara que eu considero, a gente conversou isso no último episódio também, né? Caras que chegam para ser titular, para somar. E esse é um cara que eu boto minha ficha aqui, cara. Eu acho que vai ser titular no dia 1, juntamente aí com o Taron Johnson, com Eric Stokes, né? Que agora tem o Stokes também. E por aí, cara, por aí vai. Eu acho que foi uma ótima adição. É um cara super rápido, super atlético e muito versátil. Então, assim, o que mais falar do Stokes, né? Eu vou até pegar aqui uma ficha dele do On The Clock que a gente usou no último episódio, ah, trazendo aí alguns pontos fracos, né? Porque como pontos fortes eu já falei bastante aqui, mas vou falar aqui sobre os pontos aqui que tem no On The Clock também. Uma boa altura para a posição, né? Mostra a velocidade, não só no combine, mas também na tape dele. Ele tem essa mudança de direção, é um cara super versátil, né? E é muito bom em zone coverage, né? Que é uma que o Rob Leonard vai gostar de fazer também. E é muito inteligente reconhecendo as rotas dos wide receivers, né? Isso que é muito importante. É um safety ball hawk, né? E aí, como ponto fraco, eles apontam aqui, né? Falta aquela força de jogo. Tem um histórico de lesões, né? Que até em 2024 ele teve que fazer uma cirurgia, jogou apenas 4 jogos. E aí, em 2025 ele voltou com tudo, né? Fez a melhor temporada da carreira dele. Então a gente espera que isso tenha continuidade, né? Que não seja uma lesão crônica. E vamos aqui. O alcance dele não é dos maiores, né? Apesar dele ter mostrado muito bem no Combine, que ele foi bem. E o tackle também, assim, não chama atenção por ser o melhor do mundo, mas também não é o pior do mundo. Como apontando aqui alguns dos pontos fracos aqui. Mas é um cara, assim, excelente perfil atlético, inteligentíssimo, versatilidade ótima. E assim, eu acho que tem tudo para ser titular, como eu falei, na semana 1 dos Raiders, beleza? Esse é o Traden Stooks, nosso novo free safety aí titular, cara, eu acredito. Eu considero aí uma pick muito boa dos Raiders e reforçando aí nossa secundária, né? Então essa foi a pick do Stooks, né, que foi no segundo round, no pick número 6, a gente fez esse trade back aí para 38 e selecionou o Stooks. Vamos agora para o round 3 e partindo para o round 3, a gente tem a pick número 67, que foi a pick do Kieron Crawford, né, Edge, que foi escolhido aí pelos Raiders na 67, né, escolha 67, né, no terceiro round. E falando um pouquinho sobre o jogador, né, que tem uma pique bem interessante. Por quê? Primeiramente, né, a gente, no momento que foi escolhido essa pique, eu também olhei meio assim, da mesma maneira que foi a escolha dos Stooks, eu falei, putz, Ed, cara, não tava vendo isso acontecer, cara. O que eles estão fazendo, assim, de valor posicional? Isso é indiscutível, né? Ed é uma posição muito importante, mas por a gente ter o Crosby de novo, né? A gente tinha o Tyree Wilson, a gente renovou com o Malcolm Kuntz, apesar de ser um ano apenas. Trouxe o Quiripay, então tem bastante edge. Eu acho que a gente tinha umas necessidades um pouco mais latentes aqui, então eu olhava meio assim. E claro, isso vai se explicar durante o draft, né? Que a gente fez a troca aí, a gente trocou com o caramba, com quem mesmo? Com os Bengals, se eu não me engano, o Tyree Wilson, né? O Tyree Wilson não é mais um Raider, então isso se justificou no dia 3, só que nesse momento a gente não tinha essa resposta ainda, então muita gente da Raider Nation falou, caraca, um Ed, tem certeza que era a melhor escolha, não tinha outros disponíveis, mas, como eu falei, isso foi explicado durante o draft, então já tendo essa leitura, foi uma pick interessante, tá? Assim, não é aquele nome que já vai chegar dominando, não é aquele cara que já vai chegar sendo titular no dia 1, como eu acredito que o Stuck seja, mas é aquele cara que pode surpreender legal com o tempo, sabe? O Crawford, ele vem de Auburn e tem uma história bem curiosa, assim, ele nem do futebol americano era.
desde cedo, assim, né? O cara jogava basquete, ele era mais focado nisso, e só foi entrar no futebol americano de vez, assim, no final do high school, né? Então, ou seja, o cara tem um espaço ainda, tem um espaço bem grande para evoluir, né? Isso acaba aparecendo um pouco no tape dele, né? Acaba aparecendo em campo, né? Porque, assim, fisicamente, porra, esquece, o cara é um baita atleta, assim, é explosivo pra caramba, é rápido, tem um bend absurdo para fazer aquele contorno do tackle, né? Ele consegue virar essa curva ali, pressionando o QB absurdamente, com uma explosão gigantesca. Então ele tem flashes assim bem legais mesmo de pass rusher, né? Aquele pass rusher puro, assim, que vai atrás do quarterback, né? Então, eu acredito que o Rob Leonard pode encaixar jogadas muito legais, assim, com ele na rotação, sabe? Não acho que ele vai ser um cara igual o Crosby, assim, de todas as descidas ele tá em campo, mas eu acho que em algumas blitz, por exemplo, ele pode entrar e ser um cara que a gente vai ver com um número de sacks aí, ou pelo menos colocando aquela mão ali no quarterback, né, para atrapalhar o jogo, apressando o passe realmente. Então, cara muito interessante aí. É um estilo de jogo parecido até com o Malcolm Kuntz, né, que é um cara puramente para isso, mas assim, vendo que o Malcolm Kuntz tem apenas um ano de contrato, né, aquele ano para se provar. A gente já tem um substituto no nosso elenco agora, que é o Kieron Crawford, então não dando certo com o Kuntz, vamos ver o que dá aqui com o Crawford, né? É um cara num estilo de jogo parecido. E tendo os dois para fazer pacotes interessantes aí de blitz, de apressar o passe, pode ser bem legal para o Rob Leonard também. E outra coisa que eu acho massa nele pra caramba é a energia dele, cara. É aquele jogador que tá sempre com aquele motor ligado, não desiste da jogada, persegue até o fim. Você vai ver isso na tape dele, o cara não desiste mesmo. E nesse ponto assim, a gente lembra até do Crosby, né? Porque o Crosby é um cara que saindo da linha de scrimmage, o cara vai babando pra cima do quarterback, sabe? E não desiste nunca, assim. Tá sempre girando e tenta fazer o bend e ele não para, cara. Então, nesse ponto de power rush, sabe? De força e explosão, ele lembra muito o Crosby e eu acho que pode encaixar na linha defensiva aí dos Raiders bem de cara também. E assim, mas aí tem um contraponto, né? Aquela questão, ele ainda é um pouco cru. Por isso que ele caiu pro terceiro round, né? Senão a gente tava falando aqui de um cara de primeiro round. Por que ele seria cru, né? Principalmente aí o uso das mãos, né? Nos movimentos aí mais refinados de pass rush, às vezes ele até ganha na explosão, mas aí depois falta ali um plano B quando o tackle consegue segurar, conter a pressão ali, né? Então ele precisa de um tempinho ainda na NFL, treinamento, repetição contra bons tackles aí nos treinamentos e tal, para tentar contornar e assim ter um plano B, né? Que no caso do Crosby é esse giro, é esse bend, é esse uso das mãos que ele faz assim, ele consegue tirar o tackle da jogada, né? É, o Crawford ele faz isso puramente na explosão e na velocidade, então ele precisa um pouco mais desse refino aí. E aí tem também esse detalhe, né, do momento aí que ele foi escolhido no draft, né, ele viralizou aí na página da NFL também, que ele pulou na piscina de calça e tudo, então mostra um pouquinho a ligação também dele, foi muito legal, quem puder ter a oportunidade de ver aí nas páginas dos Raiders, quando ligaram pra ele, né, ele ficou todo emocionado aí, falando pra caramba e pô, pulou na piscina de roupa e tudo, então mostra um pouquinho dessa energia que ele traz, é um cara gente boa também, curte esse momento, gosta do futebol americano, já chegou falando aí que quer ser tão bom quanto o Crosby, né? Isso aí, calma um pouquinho, garoto, segura aí no teu lugar, mas tem que trabalhar bastante aí para chegar onde o Crosby está hoje. Mas se o cara tem essa sede de vencer, essa vontade, é de se admirar, né? Até ele começar, vamos ver a entrega dele, ele participar do camp aí. No Rookie Mini Camp, ele não participou do terceiro dia, são 3 dias de treinamento. E o terceiro dia parece que os Raiders pediram para ele não participar porque ele se entregou absurdo no dia 2, sabe? Então é um cara que está focado aparentemente. Vamos acompanhar aí durante toda a off-season até começar a temporada. Então, assim, de resumo, né, cara? O Crosby é aquele cara
clássico da pick de terceira rodada, que tem aquele upside, tem um teto bem legal, é um cara explosivo pra caramba, mas que ainda está aí em desenvolvimento, mas pode ser, quem sabe, aí nessa rotação dos edges aí da linha defensiva, pode ser um cara muito interessante, pode ter um crescimento bem grande para o segundo ano, se ele se desenvolver nessa parte mais técnica. Beleza? É um cara também, esqueci de comentar isso, né, cara? É um cara bem experiente na cobertura. Então, não só nessa explosão, nesse bend aí para chegar no quarterback, né? Mas também é bem interessante na cobertura. E aí, um pouco sobre isso do Kieran Crawford, né, cara? A gente tem muita comparação dele com o Tyree Wilson justamente por conta da troca. A gente claramente fez essa escolha e o Tyree saindo da linha de scrimmage não tinha nem perto da explosão aí que o nosso Kieran Crawford pode trazer pra gente. É um cara que tem tudo para somar e, como eu falei aí, ter um crescimento bem grande aí pro segundo ano. Vamos ver, vamos acompanhar. Tomara que dê super certo aí o Kieran Crawford, beleza? E vamos continuar na verdade na terceira rodada, né? Mas agora na pick número 91, que foi a escolha do Trey Zoom, the third, né? Trey Zoom terceiro, que na verdade, cara, essa eu não tava vendo também, cara. Olha a imprevisibilidade desse draft, mas não quer dizer que foi um draft ruim, né? Foi um draft que a Raider Nation, ela não tava com uma visão, fora o Fernando Mendoza, claro, né? Mas de resto, cara, por que o Trey Zoom ele não era tão cotado para os Raiders, né? Porque, por exemplo, como prospecto, ele jogou de center e ele jogou de left tackle, né? Então, quais são as duas posições que os Raiders são melhores na linha ofensiva? Center e left tackle, né? A gente tem aí o Tyler Linderbaum, que é o nosso novo contratado da Free Agents, e o left tackle a gente tem o Colton Miller. Então, são as duas certezas da linha ofensiva que a gente tem. E aí a gente vai pegar um cara que jogou nessas duas posições no college, um pouco estranho. Mas na verdade não, por quê? O que o Trey Zoom traz, né? É um cara, mais uma vez, cara, prioridade para os Python, que a gente vê que é um cara versátil. Hoje na NFL, os pacotes eles têm uma variedade e ele é muito fluido, né? Cada jogada ela pode se transcorrer de maneiras diferentes, né? Então, quando eu falo que a defesa do Rob Leonard é uma defesa 3-4, não quer dizer que todo jogo, todas as jogadas vão ser nesse formato, né? Quer dizer que a base é essa, mas os pacotes eles podem variar até para um 4-3 ou para outras mudanças de jogo aí com o box sendo formado de uma maneira diferente, com o free safety em uma posição de um lado do campo. Tem maneiras criativas de fazer e assim, quando você tem um jogador versátil em um elenco, você basicamente supre outras posições sem precisar sacar o cara do time, né? O cara tá na sua escalação inicial, se de repente você precisar mudar a jogada, ele ainda tá ali, ele ainda pode cumprir esse papel. Então os jogadores versáteis, eles têm essa função de tanto de ser o titular que você muda a jogada e ele pode cumprir, quanto dele ser de repente um reserva caso um outro titular se machuque. Então, para peça de elenco, é muito, muito legal que o jogador tenha essa habilidade de ser um cara versátil. E o Trey Zoom traz isso, né? Ele já foi center, ele jogava muito de center, jogava muito de left tackle no college. E muito se fala da transição dele para a NFL, por não ser um cara, a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Não, ser um cara com envergadura um pouquinho abaixo do ideal para um offensive tackle na NFL, dele transitar, fazer essa transição, na verdade, de tackle para guard. Então, se o cara for guard na NFL, porra, pera aí, guarde já tá falando minha língua aqui nos Raiders, né? A gente tá precisando de guarde. Então, eu acho que esse cara, tendo essa habilidade atlética... Vou falar aqui um pouquinho até do Trey Zoom antes de fazer a sua opinião do encaixe nos Raiders, né? Então, vamos falar um pouquinho do perfil, né? O cara, ele já chega pronto para brigar aqui na linha ofensiva dos Raiders, né? Mas de que maneira, né? Ele veio de Texas A&M, é um cara absurdamente gigante, o cara tem mais de 2 metros, mais de 140 quilos. Eu gosto de falar, tá, gente, voltando aqui um pouquinho, eu gosto de falar as medidas em PTBR, né, nas nossas medidas aqui, para ter um fácil entendimento, mas se vocês quiserem mais para frente, eu trago aí, se o cara é 6'6", né,
tantas libras, claro, para deixar na linguagem da NFL, mas eu acho que é legal a gente trazer aqui pro que a gente está mais acostumado, né, para ter isso mais na nossa mão. Beleza? Mas enfim, então, pô, quase 150 quilos, sabe? É um cara, um tackle que tem aquela cara de NFL mesmo, né? Ele chega já, mais um que chega com bastante experiência, né? Foi titular por vários anos, foi mais um que foi capitão de time, então é aquele cara rodado, né? Que entende bem o jogo, entende bem os conceitos, as chamadas da linha ofensiva. E um detalhe também curioso, né? Que ele tem esse histórico de outros esportes, né? Também praticou basquete, assim como o Crawford, e competiu em atletismo, cara. Agora você vê um cara de linha ofensiva, mais quase 150 quilos e competiu em atletismo. Então você vê, apesar desse tamanho absurdo, não é um cara travadão, né? Ele tem essa base atlética aí que ajuda bastante no movimento, né? Então, assim, o Trace 1 dentro de campo é um cara, aquele lineman que tem a mão bastante pesada, ele gosta do contato, ele empurra o defensor no jogo terrestre, abre aquele espaço para corrida, né, que é muito bom pra gente. E é um cara assim que o coordenador, porra, vai olhar e vai falar, cara, vou confiar aqui que aqui não vai quebrar a jogada, sabe? Vou jogar meu running back atrás desse cara aqui, que, pô, o maluco é grande, ele vai sair empurrando todo mundo e vamos que vamos. Mas além disso, cara, para além disso, né, ele é um cara bastante inteligente, né, ele sabe fazer bem a leitura ali do segundo nível, reconhecer blitz, uma estante, né, então não é fácil, justamente por causa da experiência dele, por causa desse lance dele ter sido capitão e tudo mais, não é fácil enganar ele, sabe, então isso numa linha ofensiva da NFL pesa demais, assim, principalmente com um cara que pode acabar jogando mais por dentro, né, de guarda ali, e pode vir a ser até um titular, quem sabe, dessa linha ofensiva, né? E aí muita gente fala isso, né? Dele ser jogado um pouco mais para o inside, justamente por ser esse cara meio coringa, não ter uma envergadura tão grande ali para jogar de tackle, né? Contra os edge rushers da liga. Então os Raiders sabiam disso, fizeram essa avaliação, por isso que apesar dele estar listado aí como center, ele é um cara que os Raiders enxergam para atuar como guard, né? Então a gente, basicamente, esse aqui é um guard que a gente está draftando. Sim, vocês quando forem olhar, não se baseia muito, cara, que é um center, né? Um offensive tackle. A gente está atraindo muitos jogadores que são bastante versáteis e os Raiders com certeza enxergam aí o Trace 1 como um guard. Só que é aquele cara, né? Aquele caso que eu falei um pouquinho aqui, alguns minutos atrás. É um guard, pode ser um guard titular, mas pode ser um center reserva, entendeu? Então, pô, bate na madeira aqui, mas se o Tyler Linderbaum se machuca, Trace 1 vai para center e um guard reserva, Charles Grant, ou seja lá quem for, entra aqui de guarda, sabe? Então, esse jogo, essa dança das cadeiras, ela acontece muito na linha ofensiva, principalmente com, com jogadores assim que podem atuar em posições diferentes, né? Então, é um cara que pode atuar, porra, ter um cara que já atua de tackle, center e vai atuar de guarda, o cara tá em todas as posições da linha ofensiva, é muito interessante para o time. E assim, é, assim, o principal problema, como eu falei, é a envergadura, né? Pro padrão aí da NFL, os braços são um pouquinho mais curtos, né? Isso aí complica aí contra os edges mais longos, mais explosivos da liga. Não é um cara tão leve, né? Apesar de ter esse atleticismo aí, que ele já foi até, já participou até de atletismo, né? Ele é um cara um pouquinho pesado, então, assim, vai ter que se acostumar com a velocidade de jogo da NFL. E assim, em resumo, né, o Trace 1 é aquele cara que é aquela pique de baixo risco, né? Aquele cara pro elenco, para linha ofensiva, ele talvez não vá ser aqui um left tackle elite, mas pode ser um guard titular na NFL bem rapidamente, devido à sua experiência, devido às suas qualidades, devido à sua capacidade de inteligência, de ler jogadas. Então, a minha esperança é que eles entre para jogar, sinceramente, no ano 1. Eu não sei se na semana 1, até porque a gente tem outros calouros aí do ano passado que estão brigando por essa vaga de guarda, né? A gente tem o JPJ também, que nesse terceiro ano acredito que o JPJ seja um titular na linha ofensiva, atuando como guarde, né?
Mas a gente pegando o Trace 1, acho que pode ser ali, vir a ser, de repente, um left guard titular, sabe, da nossa linha, ficando ali Colton Miller, Trace 1 como left guard, no meio Tyler Linderbaum, no right guard ficar o JPJ, e na direita aí uma briga entre os calouros, o DJ Glaze, não sei quem que pode, entre os calouros que eu digo do ano passado, né, o Charles Grant, etc. E assim, pode vir a ser essa formação da linha ofensiva, né? Eu acho que o Trace 1 tem essa capacidade de virar titular já de imediato, mas só o tempo dirá, né? Vamos ver quão bem, quão rápido ele se adapta ao jogo da NFL, e eu espero aí que ele chegue já pelo menos brigando para pegar essa vaga. Eu acho que ele tem essa capacidade e é um cara assim. Quem viu, assim, ele saiu de Texas A&M, né? E tem um podcast que eu assisto gringo que chamou um especialista de Texas A&M, né? Um comentarista de Texas A&M para falar sobre o Trace 1. E o que o especialista falou foi, cara, o Trace 1 é o cara mais otimista, mais confiante que eu já vi na história, assim. É um cara que vai dar entrevista. Eu acho que a gente pode esperar isso dele durante a temporada. Quando vocês ouvirem uma entrevista dele, vocês vão lembrar do que eu tô falando. E realmente, depois eu fui olhar, ele realmente faz muito isso. Ele tem uma confiança, cara, absurda no jogo dele. Então, é mais um cara que, porra, vai dar entrevista falando, não, eu vou ser titular, eu vou brigar para estar aqui, vocês vão me ver, vou ser o melhor, não sei o quê. Então, é um cara que ele se empurra muito para cima e, assim, para ele estar nessa posição é porque ele tem confiança nele mesmo que ele vai conseguir. Então, assim, vamos acompanhar. Claro que é um cara que, é, falando assim, é muito legal, né, do cara ter essa confiança nele mesmo, mas o cara tem que mostrar, o cara tá chegando agora, não dá pra gente meter as mãos pelos como é que é essa coisa mesmo? Os pés pelas mãos de imediato antes de ver o cara em jogo, né? Não vou me iludir aqui só com uma entrevista, mas é interessante aí ver o Trace 1 The Third, beleza? Sendo o novo Raider. E agora vamos aqui para a próxima pick, que na verdade vamos sair agora do round 3 e ir para o round 4, que foi no dia 3, né? Então, o terceiro dia a gente tinha a segunda escolha geral não, perdão. Tinha a segunda escolha do terceiro dia, que era no round 4. E aí, antes de começar o dia 3, a gente fez uma troca para pegar a primeira escolha no dia 3, né? E essa escolha foi do Jermod McCoy. E aqui, meu amigo, talvez tenha sido a steal do draft de 2026. Claro que não dá para a gente colocar nesse momento como uma certeza, muito, muito, muito longe disso. Aqui é uma pick de gamble, né, que é uma pick de aposta, porque o Jermod McCoy ele tem o problema lá do joelho, né, a lesão que ele teve, o LCA. Então é um caso muito crítico de uma lesão, só que é um cara que é simplesmente top 1, top 2 cornerback dessa classe, um cara que seria sem dúvida nenhuma um top 10 escolha geral desse draft, né? Então, assim, é uma pick muito interessante dos Raiders em termos aí de risco e recompensa, né? O que a gente pode pegar como recompensa disso é algo assim extraordinário, porque assim, talento puro, né? Isso aqui não é uma pick de 101 nunca, né? Foi a pick 101 e o McCoy era papo assim, como eu falei, né? Top 10 antes do draft, antes da lesão, top 15 tranquilamente, um cornerback aí ou dois dessa classe. Só que aí entra esse ponto, né, que a história fica um pouquinho tensa, que ele rompeu aí o LCA em janeiro de 2025, né? Ele perdeu a temporada inteira de 2025. E aí o problema não é só o ligamento, né? Pelo que saiu aí nos bastidores, o, o ligamento está até bem, a reconstrução foi ok, né? O grande ponto, a grande preocupação é outra parada, é a lesão na cartilagem do joelho, né? Parece que durante do tratamento foi usado aí um plug, né, de osso de cartilagem para tentar reparar essa área, né? E aí que começaram as dúvidas, né? Alguns médicos aí acreditam que esse procedimento pode não ter sido resolvido completamente esse problema, né? Então existe aí uma possibilidade real
dele precisar ir passar por uma outra cirurgia no joelho. Esse que seria o grande fator, né? Até porque, cara, não é uma cirurgia muito simples, né? A gente tá falando aí de um procedimento, porra, super complexo, que envolve, pô, basicamente você pegar um pedaço de osso, mais um pedaço de cartilagem de outra parte do joelho, transplantar para essa região aí, e assim, porra, é uma recuperação foda, assim, longa, pesada pra caramba, não tem certeza de nada de que pode rolar, né? Se pode dar tudo certo. E aí que é o cenário mais preocupante, né? As equipes, todos os times da NFL basicamente estavam trabalhando com essa possibilidade, né? De, assim, se ele fizer se ele fizer realmente essa nova cirurgia, né? Ele pode perder toda a temporada de rookie, ou seja, acabou de draftar ele e ele não vai jogar, não pode ficar um ano sem jogar. E pior, assim, se essa cirurgia não der certo, pode comprometer até a carreira inteira dele, sabe? Todo o processo ele talvez não seja mais um jogador de NFL, então você acabou gastando uma pick de quarta rodada, ou esse é o principal medo, foi o principal medo durante o draft de algumas equipes. Em mocks, ele estava saindo até na segunda rodada, então é um cara que primeira, segunda rodada, estava saindo ali no top 20 em alguns mocks, e aí você viu que os times sabiam de algo que a gente não sabia antes do draft. Por isso o risco aí dele ter caído aí 4 rodadas até ser escolhido pelos Raiders. E assim, não é nenhum exagero, tá? Existe real aí uma chance de você draftar um cara que talvez não jogue no primeiro ano ou até não consiga jogar mais na NFL. Então, é justamente por isso que ele caiu. Agora, olhando, né, o lado assim, talvez um pouco otimista, o lado positivo, olhando o lado dos Raiders aqui. O valor de uma pick como essa, na 101, ele é ultra mega razoável, ultra mega justificável pelos Raiders, tá? Porque você basicamente está trocando uma escolha de terceira, quarta rodada, né, que foi a primeira escolha da quarta rodada, por um talento aí de primeiro round, né? Ou seja, se você conseguir dar a volta por cima nessa cirurgia ou fazer algum jeito aí dele voltar a ficar próximo dos 100%, você tá com um home run na sua mão. Você tem um cornerback número um, você tem um cornerback titular absoluto na liga, podendo ser um dos melhores da posição como outside cornerback. Marcando os melhores wide receivers da liga, como você nunca teve antes. Ele tem uma habilidade absurda na cobertura, principalmente em zona, atleticismo, ball hawk pra caramba, processa muito bem o jogo. O tape dele 2024 é simplesmente fenomenal, sabe? Então, um cara que a gente tá falando aqui, que é primeiro round, é top 15, top 10, e a gente tá pegando ele na quarta rodada. Então, assim, a lesão, o tratamento dela vai resumir basicamente o futuro dessa pick, né? É uma aposta de altíssimo risco, mas tem esse upside aí gigantesco, né? Então, se der certo, a gente tem um cornerback, um aí, porra, praticamente de graça. Tomara, tô rezando aqui para dar tudo certo, né? Imagina a gente com um cornerback de elite aí, basicamente no quarto round, cara. Então, porra, é um cara totalmente assim. Posso até falar das qualidades dele aqui, né? Que até posso pegar no on the clock aqui, né? Mas é um cara que tem um instinto assim de playmaker, sabe? Aquele cornerback que todo mundo quer ter no seu time, aquele cornerback pelo qual, porra, outros times vão evitar jogar a bola pra ele, sabe? Então é um cara, porra, excelente, assim. E justamente por ser na posição de cornerback, tem essa questão da lesão, né? Se você é um cara que joga numa posição de skill, por um jogador de skill, né, como wide receiver, running back, cornerback, você tem que trabalhar com o seu joelho, com o seu quadril para fazer a mudança de direção. E, porra, por isso que essa lesão é tão preocupante, requer uma reabilitação, uma adaptação muito grande, né? Uma cirurgia de reconstrução como essa são meses, cara, meses de reabilitação. A gente está falando aqui de 9, 12 meses, um ano, né? No caso, para o cara conseguir voltar a jogar em alto nível, voltar a ter confiança em si mesmo, assim, porque o cara, depois de uma lesão dessa, acaba voltando sem ter aquela confiança, né? Ele volta. Pô, você imagina, ouvir uns estalos durante o treinamento, você já fica, caraca, se eu fizer esse movimento. Então, em vez de você focar
pô, tá marcando, focar em, pô, de repente fazer uma interceptação, você tem uma preocupação extra que é sua saúde, sabe? Você ter essa lesão aí que fica te atormentando diariamente. Então, é sim algo muito crítico, mas assim, ainda não foi divulgado o que os Raiders vão fazer em relação a isso, porque tem essa discussão, né? Os médicos do Jermod McCoy vão conversar com os nossos médicos dos Raiders, né? E a gente vai trabalhar em conjunto para tentar entender qual é a melhor solução. Se de repente vale a pena sacrificar, assim, não fazer essa nova cirurgia, não sacrificar, né? Mas se eles entenderem que não vale a pena, ele continua jogando, ele já está pronto, ele participou do combine, então é algo para a gente entender se realmente esse plugzinho que foi instalado, né, no joelho do McCoy, no osso e na cartilagem, se ele for aprovado pela nova staff do Raiders, o McCoy ele já entra para jogo, só que pode vir a ser uma carreira um pouco mais curta, né? A gente está falando aqui de até 7 anos de carreira, então talvez 2 contratos a mais, ou eles fazem uma cirurgia, o McCoy, pô, faz a nova cirurgia, fica mais um ano parado e de repente consegue jogar em alto nível por um pouco mais de tempo. Então vai ser uma decisão com base nesses argumentos que eu acabei de falar. Isso vai ser discutido entre o Raiders, entre o McCoy, e a gente vai ficar sabendo provavelmente mais pra frente, um pouco daqui a alguns meses, talvez algumas semanas, quem sabe. E aí eu trago para vocês em algum podcast futuro tudo sobre essa decisão, beleza? Então vamos aqui, essa foi a primeira pick do quarto round, né? A gente vai então para nossa próxima pick, que também foi no quarto round e que também foi um steal. No caso foi a pick número 122 do Mike Washington Jr., né? O running back de Arkansas. Running back forte, explosivo, 24 anos. E, cara, por que eu falei que foi um steal, né? Porque, assim, tava sendo cotado aí em muitos mocks para sair no round 3, na pique, entre as piques 60, 70, 80, no máximo 90. E, assim, não se via muito depois disso. E ele foi descendo, sabe? Tava, porra, tanto que no Dan Brugler, né, ele é o running back número 2 ou número 3, se eu não me engano. No On The Clock aqui, ele tá como no running back número 3. E assim, ele é muito rápido, muito explosivo, sabe? Toma boas decisões. É um cara que vai somar muito. A gente sabe que o Clint Kubiak estava procurando esse cara para ser o Robin do Batman, né? Que é no caso do Ashton Gent. O Ashton Gent vai ser nosso titular, foi nossa escolha número 6 do ano passado. Mas o Mike Washington vai chegar, assim, pra ter algumas carregadas durante o jogo, tá, cara? Eu acho que ele chega, assim, não para brigar pela titularidade, mas, assim, Ashton Gent que se cuide, assim, o cara vai chegar com fome de bola. Eu acho que os dois vão chegar muito fresco, assim, né? Até porque não vai precisar ter um Ashton Gent carregando 35 vezes por jogo a bola. A gente vai ter esse Mike Washington que vai contribuir muito para o jogo terrestre. E como eu falei, foi um cara assim, cotado para sair no terceiro round, né? Então o Mike Washington, cara, no combine, ele já mostrou que era um dos caras mais rápidos na posição. Ele fez aí o 4.33 nas 40 jardas, né? Então é um cara assim muito explosivo, muito forte e prontinho para aparecer aí uma big play, se achar um espaço aí na linha ofensiva, ninguém pega mais, beleza? Até porque ele, pô, tendo mais de 100 quilos, ser bem alto e bem rápido, cara, o cara vai derrubar qualquer tacleador aí facilmente. Que ele é um cara que tem essa leitura assim dos gaps, né? Ele segue o bloqueio, não é um cara super criativo, mas assim, pelo tamanho dele, para ser de repente um cara de terceira descida, né? Para ganhar aquela uma jarda adicional, aquela quarta descida curta, aquela perto da linha de gol, de repente, né? Pode ser que tire alguns touchdowns aí do Ashton Gent, quando se tiver muito próximo da linha de gol, né? Então, o pessoal do Fantasy aí já vai ficar esperto nessa questão. E é isso, né, cara? Sim, é um cara, pra mim, excelente como running back 2. Eu acho que a gente vai ter uma dupla, porra, perfeita aí pro Clint Kubiak trabalhar e mostrar aí diversos pacotes muito, muito interessantes aí. Agora,
Porque, vamos botar agora o contraponto, né? Igual a gente está fazendo com todos os jogadores, e por que que ele caiu um pouco assim, né, nesse board? Basicamente ele não é perfeito, então, né? Ele tem esse problema que é a consistência e o número de fumbles. Esse número de fumbles que é um pouco preocupante, ele tem que trabalhar melhor, né? Ele não sabe cuidar muito bem da bola, então a cada 60 carregados ele tem um fumble. Se eu não me engano, ele teve um pouco mais de 10 fumbles aí. Teve alguns drops também, mas assim, ele não é muito do jogo aéreo, né? Ele é mais essa questão do uso na terceira descida, por ele ser bastante forte, quebrar bastante tackle. E assim, ele é um cara, como eu falei, nessa questão do fumble, eu acredito realmente que isso possa ser trabalhado nos Raiders, sabe? Cuidar bem da bola é algo que os treinadores podem passar, ele pode evoluir nesse aspecto. Ele já tem o tamanho, ele já tem a velocidade, ele é um bom running back. Tanto que eu estava falando, né, no board de muita gente, ele era o terceiro melhor, segundo melhor. Pro Football Focus, Mel Kiper da ESPN, então o Dan Brugler também estava no top 3 dele. Então, assim, é um running back muito bom. Tem esse problema de fumbles, mas que eu realmente acho que com uma uma quarta rodada, ele vai ser muito bom para os Raiders, ainda mais trabalhando no comitê, né, não sendo o running back 1. E sabendo explorar ele também nas jogadas e nas situações certas, né? Então, usando a velocidade dele, usando o tamanho dele, ele sabendo evoluir nessa coisa como proteger a bola, né? E talvez um pouquinho como recebedor, eu acho que ele pode se tornar um jogador bem interessante para os Raiders aí, saindo do quarto round, né? Para compor o elenco. E seguindo aqui, agora no round 5, né? Na pick número 10. Pique, na verdade, essa vai ser a 150, né? Que é justamente a que a gente trocou o Tyree Wilson com os Saints, com os Bengals, perdão. E a gente deu o Tyree Wilson mais uma escolha de sétima rodada do ano que vem pela pick número 150. Foi para pegar o safety Dalton Johnson, né? Também vindo de Arizona. E essa pick é bem legal, assim. Ela vou te falar, talvez não seja, não estava entre os melhores jogadores disponíveis na board, mas ela mais uma vez, né, fez sentido. Por quê? Aqui a gente vê muito bem a construção do elenco. Isso que eu bato na tecla, cara. Os Raiders precisam de elenco. A gente não tem jogadores suficientes que a gente possa ter certeza assim se o titular da posição se machucar, vai entrar quem, sabe? Então, isso é uma construção de elenco que vem se fortalecendo e o Dalton Johnson eu acho que ele entra muito nisso, né? Já estamos na quinta rodada, a gente não dá para esperar muitas coisas. Assim, sei que o Tyree Wilson foi uma escolha alta de draft, você trocar ele pela escolha 150, mas assim, se você é o Rob Leonard, você vai arriscar mais um ano, você conhece o Tyree Wilson, você sabe que ele não vai alcançar o que a gente espera dele, e é o último ano de contrato. Você prefere esticar com o Tyree Wilson ou tentar, de repente, um novo jogador aí na escolha numa quinta rodada, sabe? Então eu acho que valeu a troca, é melhor do que perder ele na Free Agency no ano que vem, sabe? Então eu acho que valeu a pena. No final das contas, mesmo sem saber se esse Dalton Johnson, o safety, vai dar certo, né? E assim, é uma pick que na hora passa um pouco batido, assim, a gente vai investigar quem é, né? A gente não vai conhecer de imediato, mas como eu falei, depois começa a vai fazer muito sentido, né? Até porque é um safety de Arizona, onde a gente já viu isso na segunda rodada, né? Com os Tukes, também é um safety e também é de Arizona. Então, foi uma secundária que fez muito sucesso no college, tá? E assim, é um cara também experiente, e muito produtivo lá em Arizona, né? Liderou o time lá em tackles e interceptações. Então a gente já fica de olho de novo naquela história do ball hawk, né? Safeties e defensive backs em geral que estão de olho na bola o tempo todo. Então dá pra ver que ele é aquele jogador que entende do jogo, tá sempre envolvido nas jogadas, né? Não é um atleta assim mais absurdo do mundo, né? Não vai ser aquele cara que vai ter o highlight da jogada, mas é um cara sólido, é um cara consistente para elenco e ele é um cara confiável, né? Então, assim, ele consegue ler bem o jogo, reage bem, reage rápido quando vem em profundidade. E ele é um cara que gosta muito do contato, né? Aquele safety um pouco mais físico que os Tukes, bom no tackle e que ajuda aí bastante para combater o jogo terrestre de repente
um lado que o Spytek tá pensando, né? E assim, uma coisa que salta mais os olhos não são as qualidades dele, como eu venho descrevendo aqui, até porque isso aqui a gente pode, claro, se eu pegar um jogador aqui undrafted, eu vou falar das qualidades dele, mas claro que ele é um undrafted, então por algum motivo, sabe? Então, assim, o Dalton Johnson, ele caiu aqui para a quinta rodada, ele é um cara que já tem expectativa de ser um final de draft, e que eu vejo com muitos bons olhos essa pick, né? O Spytek ele juntou esses dois safes de Arizona, ou seja, você traz dois caras aí que jogaram juntos, já tem comunicação, tem entrosamento dentro de campo, e isso para uma secundária assim, é fundamental, né? Comunicação, dois caras experientes que jogam junto há muito tempo. Isso, assim, para você ser safety, né, depende muito de uma leitura, de um ajuste, comunicação para snap. Então, se você já tem essa química, isso acelera demais o processo aí de adaptação da NFL, né? Então, acho que realmente essa dupla pode chegar aí, dá para imaginar essa dupla jogando junta, se entendendo muito bem e bem mais rápido, né, do que os rookies normalmente se entendem, né? E claro, agora mais um fator principal que eu acho que foi a escolha o Dalton ele tem um caminho claro aí desde o começo, pelo menos desde a semana um, que é o Special Teams, né? Ele tem bastante experiência nisso também. São mais de 500 snaps aí no Special Teams e ele é aquele cara que vai ajudar no kick coverage, no punch. Então, todas essas unidades, né? Agora a gente com um treinador novo, eles valorizam demais esses jogadores multifunções e que jogam também no Special Teams. E assim, sendo bem honesto, ele tem essas limitações, entendeu? Falta um pouquinho de envergadura, cobertura man-to-man, ele sofre um pouquinho mais, principalmente com jogadores que são mais fortes, mais altos, né? E tem, por vezes, assim, uma outra crítica, ele se arrisca demais, né? Ele tenta fazer aquela jogada do highlight e pode acabando de ser um pouco manipulado pelo QB, sabe, enganado, então é um pouquinho, um período de adaptação que ele vai ter na NFL, de aprendizado, mas assim, ele estando dentro do papel, né, correto, ele pode entregar muito bem, mais uma vez como elenco, né, como atuando às vezes no time principal, na defesa, contribuindo de imediato nos special teams. É um jogador de profundidade que na quinta rodada aí eu vejo com muito bons olhos. Esse é o Dalton Johnson, safety de Arizona, na pick 150, beleza? E continuando aqui no round 5, agora na pick 175, a gente vai falar do cornerback Hezekiah Mathis. Né? Ele é um cornerback, já um outside cornerback, assim como o Jermod McCoy. E essa pick ela é muito assim low profile, cara. Eu acho que ele está sendo muito pouco falado. Eu acho que assim, eu vi em alguns lugares a projeção da pick dele ser um pouquinho antes aqui do que na quinta rodada, na pick 175. Então eu acho que mais uma vez o Spytek e companhia mandaram muito bem em achar esse jogador. E o Messi, ele vem da Califórnia, né? E assim, é outro cara que assim, vem construindo seu nome e assim, o principal destaque dele é o seguinte, é a produção na bola. Mais uma vez, olhos na bola. O cara tem aquele instinto agressivo de roubar a bola do adversário, né? Então, falando de números aqui, né, são números absurdos, assim, foram 5 interceptações, 18 passes defendidos, né, liberou o FBS em passes desviados, então é aquele corner que está sempre perto da jogada, sempre procurando a bola, né, e não é por acaso, né, esse cara reage muito rápido, tem aquele reflexo muito bom, principalmente zone coverage, né, o qual ele é bem sólido, né, ele lê muito bem aqueles olhos do QB, né, fecha o espaço. E assim, outra coisa que chama bastante atenção são as mãos, né? Quando a bola vem, ele sabe finalizar a jogada, não é à toa aí que no longo da carreira ele terminou com 7 interceptações, né? Então ele aproveitou basicamente todas as oportunidades que teve é, nesse aspecto, né? De roubar a bola do adversário. Então é um cara que está sempre sendo esse cara ball hawk aí que os Raiders tanto estão atrás, né? Agora, quando você começa a investigar, qual é o problema, né? Mais uma vez, por que esse cara então, se ele é tão bom, ele caiu? Bom, o Hezekiah Mathis ele é um pouco leve para o padrão da NFL, né? Na casa ali dos 80 quilos.
e isso aparece um pouco no jogo, né? Assim, vendo o tape dele, você vê que ele por vezes sofre aí contra recebedores um pouco mais físicos, né? Aquela recepção contestada, né? 50-50 ou em press coverage. Então, jogo terrestre também, então ele pode ver alguma quebra de tackle. Então, assim, por vezes você vai ver que esses 80 quilos, ele ser um pouquinho mais esguio, atrapalha o jogo dele em alguns aspectos, principalmente se ele é confrontado com algum wide receiver um pouco mais forte ou mais alto, né? Então, mais uma vez, é algo que ele pode vir a melhorar, né? Se empenhar aí na academia, malhar bastante aí para ganhar massa muscular. E, bom, de repente ele pode melhorar bastante nesse aspecto e continuar sendo esse cara que bastante agressivo em roubar a bola do adversário. Falar em bastante agressivo, outro ponto negativo dele, né, são as penalidades, né, excesso de agressividade. Justamente por ele ser um pouquinho mais esguio, ele acaba pecando aí nessa antecipação, tentar desviar a bola, ou tentar roubar a bola do adversário, ou tentar passar à frente, ele acaba sendo penalizado. Então é algo que ele tem que ter mais disciplina, ele precisa ser bem treinado nesse aspecto, para porque assim, um pass interference é algo que mata qualquer campanha defensiva. Então, assim, é muito importante que ele trabalhe muito bem essa questão. O terceiro ponto negativo é justamente o combine dele, né? O combine não foi muito bom, derrubou um pouquinho o valor dele no draft. Eu acho que ele sairia bem antes aqui, talvez até em no dia 2 de repente, na segunda ou terceira rodada. Mas o combine deu uma derrubada, ele acabou caindo para a quinta rodada. E assim, no geral, cara, ele tem habilidade para ser um bom cornerback, tá? Não vai ser um cornerback no primeiro ano, um cornerback 1, nem um cornerback 2. Eu acho que ele vai ser parte da rotação, vai ser um bom reserva e é um desenvolvimento para quem sabe aí, ou no final da temporada ou no início da próxima, ele vira ganhar um espaço aí como titular. Se ele melhorar um pouco nessa questão, né, justamente da penalidade, se ele melhorar ganhar um pouco de massa muscular, eu acho que ele tem tudo para se tornar um excelente cornerback aí na liga, beleza? E partindo para o round 6 agora, né, na pick número 195, a pick 14 do round 6, a gente selecionou o wide receiver, finalmente o wide receiver Malik Benson, né? A gente aguardou então o round 6 para ir com o wide receiver. Comentamos aqui um pouco no último episódio do podcast, né, falando assim que esse poderia ser um cenário de ou não draftar wide receivers ou draftar mais para o final do draft, justamente por conta dos nossos rookies do ano passado, né, o Jack Bash, o Dante Thornton, a gente ter trazido o Jalen Nailor, ter o Trey Tucker, então são muitos wide receivers que a gente não sabe como vão desempenhar, né? Então você trazer mais um com uma pique alta, pô, você acaba tirando o tempo de jogo de outros wide receivers, né? Então, deixa a rapaziada jogar, deixa a gente avaliar, conseguir avaliar o jogo deles. De repente, a gente tem um bom wide receiver que é o Jack Bash no elenco, só que ele não joga, cara. O Pete Carroll não colocou ele para jogar no passado, a gente não consegue avaliar de maneira é, bem feita, sabe? Então, coloca o cara para jogo, vamos fazer essa temporada de teste desses wide receivers. E aí, se for o caso da gente precisar de um bom wide receiver, no draft de 2027 vai ser um excelente draft para pegar um wide receiver X, que é aquele wide receiver principal, né? Que realmente faz todas as rotas, né? Um, um Jamar Chase da vida, um Justin Jefferson. Então, vamos, eu tô nessa linha, eu tô com um Spytek nesse raciocínio. Aqui, eles adotaram, né? Foram na sexta rodada pegar o Malik Benson. E é um cara que é um estilo bem parecido até com o Dante Thornton, né? Jr., que foi draftado no passado. Ele é um cara que não vai desempenhar várias funções, várias rotas. Ele é um wide receiver que tem aquela função muito clara, né? O Benson ele vem de Oregon, passou por Alabama, por Flórida também, mas assim ele se encaixa nesse jogo de velocidade. Ele é o cara que é aquela ameaça em jogo de profundidade, então é o wide receiver para esticar o campo, né? O cara corre a rota vertical, goal post, é,
go route, post, né? E ele força a defesa a te respeitar, basicamente, né? Quando Trey Tucker, por exemplo, ano passado pegou várias bombas, a defesa fica, caraca. Então, peraí, é aí que a corrida entra, né? Porque quando você estica o campo de uma maneira, pô, a defesa vai ficar escaldada com essa bola em profundidade, então ela vai abrir um pouquinho os seus defensive backs e aí você que tem espaço para correr. Então é muito importante que você tenha esses jogadores rápidos no elenco. A gente está com bastante jogador rápido. Trey Tucker é muito rápido, Dante Thornton é muito rápido. Agora tem o Malik Benson também e tem também o Jalen Nailor, que é o Speed Nailor, né, que é o apelido dele. Então, assim, é muito interessante essa ideia de trazer esses jogadores bem rápidos justamente para abrir espaço para a corrida, né? E assim, mesmo quando ele não tá recebendo a bola, ele é um cara que vai puxar a marcação, sabe? Então vai abrir espaço por dentro, vai abrir espaço principalmente para o Brock Bowers, né? Fazer essas recepções no meio do campo. Então acho que é interessante aí da gente agregar valor a essa pick. E para agregar, falando em agregar valor, né, ele tem esse histórico como retornador, né, então existe essa possibilidade de ele contribuir bastante assim no special teams, retornando punch, retornando kickoff. Como eu falei, né, como corredor de rota, ele não é nada polido assim, ele vai correr essas rotas em profundidade e vai ajudar no special teams, tá? Esse é o principal fator. Então não é um cara assim, pô, é wide receiver 1, 2, será que ele vai jogar toda. Não, ele é um cara para contribuir mais uma vez como um elenco e ele tem esse papel muito claro aí. Um, esticar o campo e dois, ser um excelente retornador aí pra gente. Coisa que a gente não tem há muito tempo, né? A gente não vê um touchdown de retorno já faz, é, acho que mais de uma década. Então, torcer aí para o Malik Benson chegar e ser uma solução nesse aspecto, beleza? E para fechar, agora no round 7, na pick 13 do round 7, né, pick 229, a gente vai com o defensive tackle Brandon Cleveland, né? Finalmente a gente endereçando aí também desse defensive tackle. Então acabou que as duas posições que a gente mais tratou como prioridade, para pro dia 2 ali, né, que no último episódio nosso, eles endereçaram nas duas últimas picks. Olha que curioso, cara. Então, você vê que a estratégia do Spytek e companhia era focar bastante na secundária. E, assim, eles entendem ali que a gente tem os drafts do ano passado ainda para serem testados, né? Tem o Thomas Booker como defensive tackle, tem os wide receivers, que Jack Bash, Dante Thornton. Então, vamos fazer... o Spytek é um cara que confia muito a gente vê claramente que ele e o Pete Carroll não estavam em harmonia no ano passado, porque você vê que o Spytek confia ainda na classe do ano passado e é algo que a gente pode esperar esse ano para ver com mais frequência. Os jogadores que foram draftados ano passado vão ser muito mais explorados nessa temporada, vão ser mais cobrados também, claro. E assim, eu acho que ele tem ele tem essa convicção, né, que a classe do ano passado ela não está perdida, ela só não foi testada o suficiente, né? Então, falando um pouquinho do Brandon Cleveland, né, jogador, aí como, cara, é jogador de sétima rodada, tá? Aqui a gente está basicamente torcendo muito para que dê certo, porque assim, é muito difícil que um cara na sétima rodada dê certo. Então você tem que apostar de repente, estatura, peso do jogador, ou o jogador cai por um motivo como foi o do Jermod McCoy, que foi uma lesão. E o caso do defensive tackle aqui, do Brandon Cleveland, foi basicamente isso, né? O jogador ele tem uma função muito bem específica, que é nose tackle, né? Então a missão dele é basicamente parar o jogo terrestre. É um cara que foi draftado aqui justamente por ser esse cara pesadão, forte, né? Que ocupa espaço, segura dois bloqueios, né? Então, é um cara justamente para travar esse jogo terrestre, fazer esse jogo sujo, né, na primeira descida do time adversário, entrar em situações é, específicas de jogo, né? E você vê, cara, ele não basicamente não agrega aí no pass rusher, então é um cara que foi draftado aqui para entregar justamente em momentos específicos, em pacotes específicos, né? Não tem essa grande mobilidade, né? Não vai se mover muito na linha. Então é isso, cara. É um cara para rotação, defensive tackle bem específico aí
defensive tackle, nose tackle, né, aquele cara no meio da linha, para travar esse jogo terrestre. E essa foi a nossa última pick, cara. Basicamente a gente fecha o draft dessa forma, com as 10 picks que a gente tinha inicialmente, só que com diversas trocas, né, tanto para cima quanto para baixo. E eu vou te falar, cara, eu gostei muito desse draft aqui, eu acho que está bem sólido. É a segunda vez que a gente recebe bastante, assim, elogio da mídia em geral, assim, é muito difícil. Eu acompanho o Raiders há mais de 10 anos e é muito difícil a gente receber um apoio da mídia aí, do futebol americano em geral, né? Geralmente só a mídia local tem algumas informações assim que a gente pode ver com os bons olhos, mas a mídia geral, cara, de ESPN, CBS, geralmente cai em cima dos Raiders tanto no draft quanto na off-season, e essa off-season está sendo muito bem elogiada por todos esses meios aí. Beleza? Eu vou dar minha opinião aí sobre o draft em geral, juntamente aí no bloco 2. E vou trazer também essa opinião da mídia, né, como eu falei, e quais são as grades, quais são as notas que eles estão dando, e vai ter isso muito bem explicado, né? O bloco 1 a gente usou aqui para passar e vocês conhecerem cada um desses jogadores, o que eu estou achando também, que eles podem entregar, beleza? Então vamos partir para o bloco 2. Bom, galera, começando aqui o bloco 2 do nosso episódio de hoje, pós-draft, né? A gente falou no bloco 1 aí um pouquinho sobre cada jogador selecionado pelos Raiders, todas as 10 escolhas descritas aqui para vocês, beleza? Para cada um saber e ter a informação, acompanhar nessa off-season. Quando tiver pré-temporada, todo mundo vai saber o nome de cada um, como é que joga, da onde veio, beleza? Essa é a ideia do nosso podcast aqui, tá? Eu não sou nenhum especialista, mais uma vez, eu sou um torcedor, e um torcedor, assim, que não é especialista de nada, não sou jornalista, não sou, não sou nada disso, beleza, gente? Então, eu sou assim como vocês aqui, depois da seleção, eu fui, fiz minha pesquisa e tô passando essa informação para vocês, pra gente acompanhar junto essa história, beleza? E eu trouxe aqui, cara, as notas, né? Todo pós-draft tem essas grades, né, que os jornalistas americanos e aqui no Brasil fazem também, de avaliação de cada time da NFL, né, de como foi esse draft. E eu nunca vi isso na história, assim, como eu falei no bloco 1, eu acompanho os Raiders há mais de 10 anos, e assim, eu tô olhando para um print agora aqui no meu celular, que é basicamente o seguinte: 2026 Draft Grades dos Raiders. ESPN A, CBS A, Underdog A, Dayscore A, USA Today A, Yahoo Sports foi o maior vencedor do draft. Pro Football Focus A-, Fox A, NFL A-, e simplesmente isso, rapaziada. A gente não teve uma nota abaixo de A- aqui. Claro que uma escolha ou outra vai estar no board do pessoal um pouco mais abaixo, né? Eu vi em alguns mocks, foi o caso do Dalton Johnson, outros foi o caso do Crawford na terceira rodada. Então, assim, isso é normal de acontecer, mas o draft como um todo foi muito sólido, foi muito coerente. Assim, a gente pode questionar na hora a escolha do Crawford ali, tendo bastante edge. Aí no terceiro dia a gente vai ver que, porra, o Tyree Wilson foi trocado, porra, então faz sentido. Beleza? Então a gente pega o valor aqui no Jermod McCoy, né, na quarta rodada, a gente troca uma escolha para ele, para não deixar ninguém pegar. Então, os Tukes a gente consegue trocar duas escolhas para trás para poder acumular mais escolhas. Então, foi um draft que fez total sentido. É, a gente estava especulando coisas diferentes, estratégias diferentes, a gente atacar de repente as trincheiras, né? Ser mais agressivo nas trincheiras, como defensive tackle, como linha ofensiva, mas a verdade é que o Spytek e companhia quiseram reforçar de vez a secundária. E de verdade, gente, eles estão errados em endereçar a secundária, porque eu não acho que eles estejam errados, sabe? Então, foi um draft que foi muito engraçado por me pegar de surpresa. Eu não esperava essa abordagem dos Raiders em pegar a secundária, até porque eles trouxeram, cara, mais de
10 wide receivers para visita lá dos top 30 visit e eles cagaram para todo mundo, simplesmente, sabe? Elijah Surratt, Denzel Boston, Zachariah Branch, a gente falou esses nomes todos aqui. E eles passaram batida, eles tiveram a oportunidade de pegar esses jogadores, sabe? Então foi bastante smoke, bastante estratégia envolvida. Eu acho que eles têm um plano e eles estão seguindo com muito afinco, sabe? E eu tenho um outro gráfico aqui no meu celular, estou consultando aqui, beleza? Basicamente, gostaria de que vocês estivessem vendo aí, mas como é um podcast, vou tentar explicar da melhor forma. Mas os Raiders ficaram em oitavo colocado no gráfico de steals versus reaches, sabe? Então, considerando todas as picks, quem fez mais steals menos reaches, sabe? Isso foi avaliado. Então, vamos botar um exemplo, né? Se o Stooks estava cotado para sair na 45, projetado para sair na 45 e os Raiders pegaram na 38, foi um reach, mas foi um reach bem próximo. Isso pesa menos nesse caso, né? Mas se for o caso de Jermod McCoy, que estava cotado para sair no top 25 e a gente pegou na 101, então foi um steal absurdo, sabe? Então, esse gráfico que mostra isso, né? E os Raiders ficaram em oitavo colocado, né? À frente dos Raiders ficaram os Panthers, Commanders, Buffalo Bills, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys e Cleveland Browns, sendo que os Browns ficaram empatados com os Raiders aqui em sétimo e oitavo, né? Então, isso mostra, né, querendo ou não, que os Raiders fizeram um papel muito bom em endereçar as necessidades, porém pegando jogadores assim que não foram muito fora, né, do consenso ali, né, dos projetados. Então, sem dar muito reach, o que é fundamental você fazer na NFL para reformulação do elenco, né? Como piores aqui, mais por curiosidade de vocês, foi o Jacksonville Jaguars em último lugar, Pittsburgh Steelers em penúltimo e Tennessee e Texans aqui em antepenúltimo, Houston Texans. Então, só de curiosidade para vocês, beleza? E esse gráfico mostra, né? Assim, porque o que a NFL ela estuda ao longo dos anos? Quanto mais reach você dá, eu lembro muito bem do Mike Mayock, né? Quem acompanha os Raiders há um pouquinho de tempo vai lembrar que o Mike Mayock e o John Gruden eles queriam reinventar a roda, né? Então eles tiveram uma oportunidade gigante de reformulação da franquia, com 3 escolhas de primeira rodada em um ano e 2 escolhas no outro ano. E assim, puxaram Jonathan Abram, puxaram Clelin Ferrell, sabe? Henry Ruggs eu não acho que foi uma escolha terrível, mas tinha o Sid Lamb disponível, que era um consenso, que era o melhor wide receiver. Então, assim, eles sempre quiseram ser os caras mais espertos e acabaram fugindo desse consenso geral. E não quer dizer que eles vão errar, né? Até porque, porra, eles acertaram no Max Crosby, entendeu? No Hunter Renfrow, por exemplo. Mas assim, quando você segue o consenso do Steel e do Rich, aqui no caso de pegar jogadores que estão projetados para saírem mais cedo, matematicamente você vai se dar melhor. Então não adianta você querer bancar o esperto, que você vai se dar bem uma vez, mas você vai se dar mal outras 10 vezes, entendeu? Então eu espero que os Raiders tenham aprendido isso, que o Spytek tenha essa lição para ele, assim, não, ele não fez parte dessa gestão, mas espero que ele conduza o draft dessa maneira, que é a maneira que ele conduziu, né? A maneira correta ao meu ver, beleza? E bom, no caso foi isso como um consenso geral, né? Você vê que essas notas todas acima de A menos aqui, porra, excelente, beleza? Para os Raiders. E agora, vamos ouvir, na verdade, eu gosto sempre de trazer uma entrevista, né? Por enquanto, no momento que eu estou gravando esse podcast, eu não consegui achar nenhuma em PTBR, eu achei que eu poderia encontrar aqui, mas justamente por isso é bom a gente estar tendo esse podcast aqui em PTBR dos Raiders, né? Porque os Raiders, infelizmente, na mídia do Brasil aqui não é muito falado, né? Pô, a gente está com o Fernando Mendoza e você vê que a mídia ela não fala muito dos Raiders, mas assim que tiver alguma coisa eu mostro para vocês, seja do Paulo Antunes, do Anthony Curti, do Davis Chiodini, do Fernando Nardini, seja lá quem for, eu trago aqui para vocês, mas precisa ser algo interessante e vindo de alguém que eu sei que conhece, sabe? Então, não vou trazer qualquer coisa aqui não, beleza? Só por trazer.
Vou trazer dois caras de fora novamente, que o primeiro deles é o Mel Kiper Jr., que é o especialista em draft aí, especialista entre aspas, mas é um cara que está na liga há muito tempo trabalhando com isso, então já tem um respeito no mundo da NFL. E ele fala um pouquinho da classe, o quanto ele gostou dessa classe, mas não vou interromper não, vamos deixar o Mel Kiper falar. Com certeza, isso aqui é uma nota A, sem dúvida. E olha, não importa qual nota você estava considerando antes, não há como não dar um A para esse time. Veja os jogadores que eles pegaram depois do Fernando Mendoza. E mais do que isso, o que eles já tinham antes do draft. No papel, esse time era sólido, já com talento sendo desenvolvido. Trading Stukes, a gente já tinha comentado que podia sair no fim do primeiro round. E foi exatamente isso. Ele saiu nas primeiras 5, 6, 7 escolhas do segundo round. Um corner com uma versatilidade absurda. Pode jogar de safety, pode alinhar no slot, enfim, ele se adapta a qualquer esquema. Kieran Crawford produziu mais que o Keldrick Falk pelo edge. Trey Zoom vai jogar de guard. A gente imaginava ele como center, especialmente com o Tyler Linderbaum no meio, mas ele vai de guard. E claro, tudo isso pensando na linha ofensiva protegendo o Mendoza. E o Jarmod McCoy na 4ª rodada, isso é um achado. A única questão é o joelho, mas o risco é mínimo. É uma aposta de alto potencial. E o Mike Washington Jr., que era o 2º ou 3º melhor running back da classe, também na 4ª rodada, isso é um steal total. E ainda pegaram Zeke Massis, corner de Califórnia, Malik Benson, Brandon Cleveland. Isso é nota A. Sinceramente, poderia ser A+. Não sei nem por que não dei A+, talvez eu tivesse com fome, voltando pra casa, meio de mau humor. Mas isso aqui é um draft A+. O Mendoza tem muito motivo pra estar feliz. Vai passar um tempo aprendendo com o Kirk Cousins, mas cara, tudo se encaixou perfeitamente pros Raiders. Então você vê aí no áudio do Mel Kiper, né, o nível de empolgação que ele tem no draft dos Raiders. Ele fala de cada pick aí, ele fala com uma certa, assim, que você vê que o Spytek tem um plano, né? Ele entende isso, a gente consegue entender agora qual a estrutura que está sendo montada para o Fernando Mendoza, não só na linha ofensiva, mas para um time como um todo, né? E aí, eu nem vou parar muito tempo aqui, mas o Phil Yates, que é um outro comentarista da ESPN, complementa com algumas informações muito interessantes. Vai lá, Phil Yates. Não poderia concordar mais. Eu entendo. Esse time tinha muitas escolhas altas no draft, então o potencial para isso acontecer era diferente, comparado com times que estavam escolhendo mais atrás na ordem, como por exemplo os Los Angeles Rams e os Seattle Seahawks. O Mel sempre me diz, Greeny, qual é o sentido de fazer notas se você não vai realmente levar essas notas a sério depois que o draft acontece? Então, eu tenho uma notícia. Só um time teve 5 dos meus jogadores top 100 no Big Board com a sua franquia. Os Las Vegas Raiders. Aliás, os Raiders tiveram 6 no meu top 109, porque o Trey Zoom, que eles pegaram no fim do 3º round, era o 109º no meu board geral. Kieran Crawford é um jogador que eu já falei muito aqui no podcast. Todo mundo sabe o quanto eu gosto dele como prospecto. E o Jarmod McCoy, para mim, como o Mel disse, é basicamente sem downside. Eu diria o mesmo. Em algum momento da ordem do draft, o risco deixou de ser maior que a recompensa. E eu acredito que isso aconteceu muito antes da escolha 101. Bem antes disso. Claro, pode ser que a gente esteja errado. Pode ser que ele nunca consiga entrar em campo pelos Raiders. Espero que não seja o caso. Mas tirando esse cenário, eu não sei como não amar esse Roll of the Dice. Se ele jogar alguns anos, mesmo que depois não se sustente, ou se ele tiver uma temporada no nível que a gente acredita, ou se ele tiver uma carreira de 10 anos, se tornando o jogador que a gente imaginava, a gente vai olhar para trás e dizer: foi uma das melhores escolhas da última década por qualquer time da NFL. Eu amo esse movimento com o McCoy. E se eu sou o Fernando Mendoza, eu tô muito feliz, porque dá pra ver um alinhamento total entre a comissão técnica e o scouting. Então, o John Spytek, aquele time dele, o diretor de college scouting, Brandon Jurgen, todos os area scouts que estão por aí agora, eles podem descansar confortavelmente depois desse longo processo. Porque, na minha opinião, eles mandaram muito bem. Bom, aí você vê a opinião do Phil Yates também, né, complementando o que o Mel Kiper já tinha falado. E é interessante essa parada que ele fala, né, que os Raiders basicamente selecionaram 4 jogadores do top 100 do board dele. Na verdade, 5, considerando até a pick 109, né? Então, foi um aproveitamento muito legal de oportunidade, de melhor escolha disponível para as necessidades dos Raiders, que como eram muitas, a gente podia atacar o board da maneira que se desenrolasse, né? Então, eu acho que a nossa escolha, a escolha da organização, da franquia, foi muito interessante, vendo como o desenrolar do board se deu, né?
E basicamente é isso no bloco 2, né? Eu vou fazer um bloco um pouco mais curto, já que esse bloco 1 sobre cada jogador foi bem longo e bem maçante para vocês, beleza? Vamos pular para o bloco 3 agora que a gente tem bastante mensagem de vocês, dessa vez eu fiz diferente. E eu pedi no WhatsApp também. Então, vamos lá pro bloco 3. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, chegando no bloco 3 e nesse episódio eu tô muito feliz, cara, que a participação de vocês foi muito legal. Não só a partir do momento que eu pedi aí no WhatsApp, mas até antes no YouTube, né, no Spotify também. Bastante comentário lá, tá? Agradeço muito a vocês sabem que eu peço bastante para vocês mandarem essas mensagens, né? E agora eu vou tentar fazer mais vezes isso, né, de pedir no WhatsApp, que eu sei que por vezes aí no YouTube fica um pouco complicado de comentar, o pessoal acaba esquecendo, então vou dar essa lembrada aí em vocês, beleza? E vamos aqui, vamos atacar primeiro o YouTube, né? Primeiro é do Jack aqui. Gostei bastante do Mendoza no time. Falta ainda desenvolver um pouco mais, mas isso é questão de tempo com o Kirk Cousins no time. O mais importante, ele já tem o espírito de campeão e de um líder. A única coisa que não me agradou foi terem escolhido um safety na segunda rodada no lugar de um offensive lineman. E bom, o Jack, cara, seguinte, se você ouviu o meu podcast, meu último episódio, né? Eu tava também com a expectativa que os Raiders fossem atrás de um offensive line um pouco mais cedo, né? Eu tinha ali no segundo round, foi onde eles pegaram os Stooks, o offensive lineman como uma das top 3 ali escolhas que eu iria, que seria o defensive tackle, wide receiver ou offensive lineman. E assim, a gente vê que os Raiders foram com os Stooks, né? Que foi o jogador de secundária, né? Isso pode ter decepcionado um pouquinho na hora, mas depois que você vê o contexto geral do draft, você entende como a maneira se desenrolou. E eu acho que para você pegar um jogador como o Stooks, um safety de primeira prateleira ali, primeira, segunda prateleira, nesse draft, você ia ter mais dificuldade lá para baixo, né? Então depois que eles pegam o 3-1, que vai suprir essa necessidade de ser um cara versátil, de atacar ali como um guarde, eu acho que eles fizeram uma recuperação nessa parte muito boa. Até porque eu acredito realmente que o Spytek tem uma visão que a classe do ano passado foi muito pouco aproveitada. Então ele vai querer usar os dois garotos do ano passado com certeza, sendo um deles o principal aí, o Charles Grant, beleza? Então vamos ficar de olho nisso também. Valeu, Jack, obrigado aí. E agora o Rodrigo Paina, se eu estou falando errado, me perdoa. Ele fala aqui uma mensagem mais falando dos Raiders, né? Raiders, a retomada da franquia é realidade. Vamos que vamos. É isso aí. É isso aí, Rodrigo. Que bom que você tá animado aí. Também tô, cara. Tô meio até um pouco iludido. Tenho que me conter aqui para gravar o podcast, senão já viu. A gente acaba botando os pés pelas mãos, né? e não dá certo. Beleza? Vamos agora pro Spotify. E por lá o Lucas mandou já aqui, ó. Cheguei atrasado e já vi que o Mendoza foi escolhido. Tô muito feliz. Eu acho que vai ser um cara muito inteligente, com muito potencial. Ele pode não ser o melhor fisicamente, mas a inteligência de jogo é impressionante e tenho fé que ele vai estudar muitos outros times para poder surrar eles. Além de que ele tem uma capacidade de adaptação gigantesca. É verdade, cara, eu concordo muito contigo aqui. Eu acho que a inteligência vai superar qualquer déficit que ele tem aí no jogo corrido, né? Essa capacidade de ler defesa. O Tom Brady falava muito isso, né? No final da carreira, segundo o próprio Tom Brady, ele era a melhor versão dele, né? Porque ele sabia exatamente o que a defesa ia fazer e ele conseguia combater isso de uma maneira super rápida, sabe? Ajustando o seu jogo, ajustando a estratégia. Então é nisso que eu acho que o Fernando Mendoza pode vir a ser muito bom para os Raiders, beleza? Também tem o Diego Marques aqui. Eu acho que o maior problema do Kirk Cousins é com contusão.
desde a época dos Vikings, mas a ética de trabalho do cara é elogiada por toda a liga. Cara, realmente, né, o Kirk Cousins, ele ano passado estava se recuperando da lesão. Eu acho que agora ele tem um ano aí que depois de quase um ano inteiro se recuperando, ele deve estar em boa forma, né? Mas é um cara já com uma certa idade, então a gente não consegue cobrar muito do Kirk Cousins para ser o Kirk Cousins que ele já foi. Mas é um cara, realmente, cara, selecionado na quarta rodada, com outros quarterbacks que tinham mais nome do que ele, e ele está na liga até hoje, então é um cara rodado aí. Acho que vai dar certo. E se não der, sinceramente, eu tô cagando e andando porque a gente tem o Fernando Mendoza no banco e assim, ele tá pronto para entrar a qualquer momento, né? E eu acho que você concorda comigo nessa, Diego. Obrigado aí pelo comentário. Agora mais um comentário do Thomas. Mais um elogio aqui, na verdade. Massa, cara. Fantástico essas atualizações. Obrigado. Não, tamo junto, Thomas. E eu que agradeço aí a mensagem, cara. Cada mensagem dessa pode ter certeza que eu tô acompanhando aqui diariamente, beleza? E, porra, válido pra caramba. Isso ajuda a manter nosso ânimo aqui de gravar, né? Que eu, pô, acabo gravando sozinho. Tô aqui gravando no carro de novo, cara. Que eu saio do trabalho, é o tempo que eu consigo. Tô tentando melhorar aqui no microfone, né? Por vezes já fiz alguns episódios gravando pelo celular, que não é o ideal, fica um pouquinho estourado, mas é o que dá, né? Mas agora eu tô tentando montar um setupzinho aqui, pelo menos para ficar um pouco de maior qualidade para vocês, beleza? E agora eu vou pro comentário da galera do WhatsApp. E o primeiro comentário aqui no grupo do Portal Raiders Brasil, né? Portal Raiders BR, na verdade, é do Léo César aqui, né, cara? Foi uma classe muito boa, jogadores com bastante impacto e que se encaixam com o estilo da nova comissão. A escolha que mais curti foi o próprio Mendoza, e minha característica favorita dele é sua mentalidade e capacidade de aprender rápido e espírito de liderança. A gente não supriu todas as necessidades, porém fomos nas mais urgentes. Na off-season, a off-season, perdão, está sendo ótima e coerente com o que o time precisa. E também gostei da escolha do McCoy. Se ele ficar 100%, vai ser um ótimo jogador. Valeu, Léo. Pô, mensagem bem completa aqui, abordando tudo que a gente falou aqui no bloco 1. Concordo 100% contigo aqui. Não tem como, acho que você apelou um pouquinho aqui, não tem como não ser a escolha favorita o Mendoza, moleque. É algo que deixa qualquer torcedor dos Raiders aqui animado, empolgado, né? Eu também tô contigo nessa. E assim, o McCoy é uma escolha que eu fico muito ansioso para que dê certo, porque pode ser o estilo do draft. Então, assim, se eu vejo o McCoy, né, das opções que eu falei no bloco 1, né, se ele pode fazer a cirurgia, ficar fora esse ano, pode ter uma carreira um pouco mais curta, ou pode simplesmente entrar e jogar, cara. Então, são muitos fatores, vamos acompanhar aos poucos, pode ter certeza que eu vou trazer atualizações sobre ele nos próximos episódios, beleza? E agora uma outra mensagem aqui do Lucas Araújo. Para mim, esse draft foi uma virada de página em um projeto de sucesso. Finalmente, o Raider Nation parece caminhar em solo firme, porque já é seu terceiro draft sólido, sem loucuras e sem erros grotescos. Isso passa uma segurança real do que está por vir. Quando se tem um time onde a margem de erro do draft é pequena, o time se torna sólido, porque é muito difícil manter grande quantidade de estrelas no elenco por causa do teto. E às vezes precisamos dispensar, exemplo, o Josh Jacobs, que já estava se tornando inviável, não pela performance, que é inquestionável, mas pelo salário que defasava outras áreas do time. E isso deverá acontecer nos próximos anos, dispensar grandes jogadores e repor novatos de grande qualidade e manter apenas aqueles que realmente entregam. Pô, Lucas, foi ótima mensagem aqui sua também, cara. Assim, como eu falei algumas vezes já, a gente precisa de um elenco para ontem, né, cara? Então, esse draft de 10 picks, se a gente conseguir fazer com que esses 10 jogadores contribuam de alguma maneira, principalmente a metade para lá, sejam bons contribuintes, tanto no special teams quanto como jogadores de rotação, isso já é algo que agrega muito pra gente. E aí você citou aqui os últimos 3 drafts, né? A gente trazendo duas estrelas, que é o Brock Bowers e o Ashton Jeanty,
de repente uma terceira estrela que é o Fernando Mendoza, olha como a gente já está criando uma identidade, né? Então, em 3 drafts a gente construir nossos próximos 15 anos é algo absurdo, né? Então, tomara que a gente realmente tenha acertado e esteja no caminho certo, beleza? Valeu aí, Lucas. Obrigado pela mensagem, tá? E agora, cara, olha só, cara, que coisa. A gente vai pro nosso primeiro áudio. Pô, primeiro, finalmente alguém mandou um áudio, cara. Fiquei muito feliz quando eu ouvi também. Esse é o áudio do Guilherme Amora. A gente vai ouvir agora o que o Guilherme tem pra falar. Vamos lá, Guilherme. Cara, basicamente gostei muito da off-season no geral, assim. Já era desesperado que a gente ia ter uma off-season muito forte, muito agressiva, né? Pelo tanto de dinheiro que a gente tinha em cap, né? E pela necessidade mesmo, né? De, assim, ter um rebuilding, né? A gente foi muito bem na off-season, na free agency e no draft. Eu acho que a gente teve um draft, assim, muito acima da média, tá? Eu acho que o day 2 do draft nosso, né? No dia do day 2, eu não gostei, tá? Eu achei meio, assim, não fazia muito sentido as picks, eu não gostei tanto. Mas aí no Day 3, cara, tiveram vários bons jogadores sendo selecionados. E com as movimentações que aconteceram no Day 3, a gente conseguiu entender um pouco mais do que é o projeto dos Raiders daqui pra frente, cara. Então, assim, eu tô muito ansioso para ver esse time nesse ano de 26. Acho que a gente tem um potencial enorme, né? Gosto do jeito que a gente está oportunizando nossos atletas, acreditando nos nossos atletas. Eu acho que isso é uma parada muito interessante. E é isso, cara. Eu acho que tentar ser o mais otimista possível, mas assim, a gente fez a terra, a gente plantou a semente e a gente vai colher essa semente porque, cara, o John Spytek, todo esse front office dos Raiders, assim, eles estão de parabéns porque fizeram assim um baita de um time, baitas contratações, e eu acho que no final das contas a gente tem um futuro brilhante pela frente. Guilherme, meu parceiro, primeiramente, muito obrigado pelo áudio, cara. É muito legal essa participação de vocês, assim, via áudio também. Quem puder, cara, que agora Guilherme fez a questão de quebrar o gelo pra galera aí, manda um áudio que eu acho que a proximidade entre a gente fica maior ainda, a dinâmica aqui fica mais interessante. E o Guilherme chegou chutando a porta aqui, porque simplesmente falou aqui, porra, tudo o que eu penso também, cara. Assim. Eu estou muito ansioso para ver esse time em 2026 também, mas com a expectativa que não vai ser um time de playoff, não vai ser um time para brigar para Super Bowl, mas a gente tem muitas peças interessantes que podem contribuir aí a longo prazo. E assim, é, porra, cara, foi uma off-season que a gente tem que aplaudir, a gente está no caminho certo. Eu não tenho muito mais o que agregar ao seu áudio porque realmente foi muito completo, cara. Mais uma vez agradecer mesmo a participação, tá? E, porra, que outras pessoas mandem áudio aí, fica o recado pra galera aí, valeu? E vamos partir pro outro grupo aqui, grupo dos Raiders também no WhatsApp, que é a pergunta do Arthur. Salve, beleza? Pergunta pro podcast. O que acham das seleções de segundo e terceiro round não terem muita badalação? É importante que os jogadores tenham holofote para serem escolhidos, na sua opinião? Então, o Arthur, cara, eu acho zero isso, tá? Primeira respondendo de primeira, assim, eu não acho que seja necessário que o jogador tenha holofote. Eu acho que, sinceramente, até atrapalha um pouco. Se o jogador tem esse holofote de toda a NFL, né? Tem programas sobre ele. Um caso bem claro para mim do draft do ano passado foi o Shedeur Sanders, né? O quarterback que despencou no draft. Caiu lá para a quinta rodada para o Browns. Você vê que está todo mundo sempre falando dele, de olho nele. Então a pressão no jogador acaba sendo desproporcional. É uma pressão muito grande para o jogador entregar o, o, o que, assim, por vezes, ou às vezes você tem uma pressão ali de ser um jogador top 10, sabe? Porra, vou dar um exemplo aqui do Tyree Wilson, é um jogador top 10 e ele chegou na NFL bichado, então ele tem que voltar da lesão entregando um valor de top 10, o que é complicado. Então isso é difícil, isso atrapalha o jogador com certeza.
Se o cara não for bom, não tiver um mental preparado para isso, o cara vai se atrapalhar, com certeza, tá? E sendo o segundo e terceiro round, eu acho que o holofote é um pouco menor, naturalmente. Eu acho que o primeiro round ele tá muito visado, então eu coloco o segundo round ainda com jogadores que podem cair, né? Como o exemplo do Caden McDonald, que tinha um holofote interessante, o McNeil Warren, que caiu também um safety. É, o Elijah Serrett, o Denzel Boston, eram jogadores que tinham um holofote, tinham aquele pedigree, D'Angelo Ponds, que era o final da primeira rodada, o Stooks e o Stooks e o Crawford, né, e o Trey Zoom, que são jogadores aqui que entram nesse enquadramento que você está falando de segunda e terceira rodada, são jogadores um pouco mais velhos, experientes, versáteis, jogadores para o time, mas não são aqueles caras que atraem os holofotes, sabe? Então, eu entendo de onde você está vindo aí, que não são jogadores que, assim, primeira vez que a gente viu, pô, foi um, pelo menos a minha reação, né, como eu falei no bloco um, foi uma reação meio, caraca, não estava esperando por isso, mas deixa eu ir a fundo aqui. E quando eu fui a fundo, eu entendi, super entendi, principalmente depois de acabar o draft, né, com todas as escolhas já feitas. Então, eu acho que é isso, sabe? Não tem que ter badalação, nem holofote, mas, mas é importante que o jogador, ele assim, ele tem aquela vontade de vencer, aquela vontade de entrar na NFL e cobrir assim, cara, não me draftaram na primeira rodada, mas eu vou mostrar que estava todo mundo errado, sabe? Então, e eu acho que realmente, é, pelo menos esses três jogadores da segunda e terceira rodada, eles são muito nessa vibe assim de responder, de dar entrevista nesse sentido, sabe? De mostrar para a NFL que estava todo mundo errado e eles vão se provar como jogadores que vão contribuir, que vão ser vão estar a longo prazo aí na liga, tá? Beleza? Obrigado, Arthur, pela mensagem, pela pergunta, ótima pergunta, inclusive. Beleza? Valeu mesmo. E tem também o Diego aqui, ó. Vou ler a mensagem dele. Fala aí, Marcos. Diego do grupo do Raiders acompanhando seu podcast pelo Spotify. Na minha visão, tirando o Mendoza, o nosso front office mirou muito nos jogadores que podem contribuir para já e que tenham um encaixe no sistema do Clint Kubiak, diferente das duas gestões anteriores que focaram mais no melhor disponível, o que também para os dias de hoje não foi ruim, pois temos excelentes talentos, principalmente no ataque. Acredito que esse ano será um ano que vamos ver a mudança de postura do time em campo, mesmo que perca alguns jogos. Aqui quando você fala de que os Raiders atacaram no BPA, né, melhor jogador disponível nos anos anteriores, você com certeza está falando aqui do Ashton Jeanty e do Brock Bowers, né? E assim, eu concordo contigo. Acho que a gente, por ter tanta need, né, tanta necessidade, a gente podia atacar esse draft de diferentes formas e foi o que o Spytek fez, né, endereçando aí primeiro como prioridade a secundária e depois completando aí, complementando com linha ofensiva, defensive tackle, ou wide receiver, seja o que for. E assim, todos realmente, cara, como você falou aqui, encaixam no sistema, né, cara? O que eu posso falar é que esse draft faz sentido. Se vocês pegarem o draft do ano passado e esse draft, vocês vão ver que os jogadores se complementam. Quase dá para montar um time inteiro, assim, de valor posicional, né? Wide receivers, você tem linha ofensiva, você tem defensive tackle, você tem, sabe, cornerback, secundária, safety, sabe? Então é muito completinho. Eu acho que o Spytek vai botar esses meninos todos para jogarem, usar esse ano como um ano de teste. Não acho que vai ser como eu falei, não esperem playoff, mas cara, a gente ganhou 3 partidas ano passado, né? Vai ser melhor que isso. E assim, é mostrar a evolução. Mostrar que a gente está caminhando na direção certa. E assim, se a gente ganhar 6 jogos, mas com mais 3 jogos brigando com uma posse de bola, 4 jogos com uma posse de bola, sabe? A gente já está mostrando que está na direção certa. É, e tem tudo para ter bons anos pela frente aí, ter um 2027 com muito sucesso, de repente já brigando por playoff e já com o nosso QB Fernando Mendoza
titular, beleza? Foi um episódio longo, cara. Acabamos aqui agora, acabaram os comentários. Mais uma vez, a última vez, tá? Agradeço muito a vocês pelos comentários. Foi, porra, muito legal esse último bloco aí. E é um assunto que é bastante maçante, cara. Tanto o último episódio quanto esse, né? Eu fico falando sobre o jogador. Porra, é bastante maçante, principalmente eu estar sozinho aqui, tá? Vou tentar, cara, no primeiro episódio do podcast eu falei pra vocês que ia tentar trazer mais convidados. Por enquanto tá um pouco complicado aqui pra mim de gravação, de tempo, né? Então fica um pouco difícil de trazer esses convidados, mas eu vou trabalhar agora na off-season, né? Justamente para ter uma opinião de vocês, da galera, do que a gente tá pensando, o Raider Nation tá pensando sobre esse draft, sobre essa off-season, beleza? E com isso a gente fecha o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Mais uma vez agradeço demais a participação de cada um. Espero que vocês continuem assim. Mandem áudios, mandem mensagem de texto, seja lá o que vocês quiserem. Eu vou estar aqui para ouvir vocês também, beleza? Rapaziada, até a próxima. Final do episódio de hoje. Tamo junto.